Boa noite! Estamos entrando para mais uma live, Viver Master Live, Emerson Freitas. Estamos chegando. Deixa carregar aí pro Instagram começar a entregar, né? Para a audiência aí. Então, você que já está nos acompanhando, já comece aí a compartilhar essa live, compartilhe com seu colegiado, diga, olha, já começou Viver Master Live, hoje, excepcionalmente, nesta segunda-feira, excepcionalmente, esse trabalho nós temos feito ele todas as terças-feiras, e hoje, por uma exceção, a pedido do meu amigo Lauro Trindade, nós estamos realizando o Viver Master Live nesta segunda-feira. Então, eu peço a você, daqui a pouquinho o Lauro Trindade já estará conosco aqui. Eu entrei alguns minutinhos antes, né? Nós marcamos para as 20 horas, então eu vou aproveitar, já deixar alguns recados. Enquanto isso, vá compartilhando essa live. É muito importante você compartilhar. No canto inferior direito tem esse aviãozinho aí. Aperta esse aviãozinho e começa a divulgar a nossa live aqui, Viver Master Live, Emerson Freitas, hoje com o meu amigo, um convidado mais do que especial, Lauro Trindade. Então, eu te convido a estar, além de estar conosco, compartilhar com todo o seu colegiado. Eu acredito que será de grande valia. Muitos conselheiros ficam nos perguntando no privado, como que eu faço nessa situação, como que eu faço naquela. Nós vamos aqui hoje tentar lucidar algumas das maiores distorções que acontecem no conselho tutelar no dia a dia. Então, daqui a pouquinho, o meu amigo Lauro Trindade já estará comigo aqui e nós vamos debater, nós iremos compartilhar aqui. Na verdade, vai ser um ping-pong bem rápido. Nós vamos tentar trazer a maior quantidade de conteúdo para vocês, tá certo? Com relação à questão de distorções. E o tema é esse, Conselho Tutelar, distorção e solução. Vamos falar sobre as distorções e o que o conselheiro deve fazer, tá certo? Então, estamos dando um tempinho aí, nós marcamos para 20 horas, então eu vou esperar um pouquinho, né? Pro Lauro Trindade entrar aqui. Eu acredito que muitos estão esperando aí, mas enquanto isso, deixa eu transmitir para vocês alguns recadinhos muito importantes, tá bom? O Estatuto da Criança e Adolescente atualizado, esse aqui é da nossa empresa. No final dessa série que vai encerrar semana que vem com o meu amigo Marcelo Nascimento, isso mesmo, Marcelo Nascimento estará aqui semana que vem. Nós vamos falar sobre a lei orgânica, vamos falar sobre várias situações aí. Então, depois do Marcelo Nascimento, nós vamos fazer uma live especial, Viver Master Live, a qual eu vou presentear 3 sortudos. Nós vamos sortear 3 estatutos da criança e do adolescente, tá certo? Depois eu vou falar como que nós vamos fazer esse sorteio, quem vai participar, como será, tá? O Estatuto da Criança e Adolescente atualizado, esse foi organizado por mim, pela nossa empresa, tá certo? E esse estatuto pode ser seu, pode chegar aí no conforto da sua casa, tá certo? Mas vamos lá, deixa eu achar aqui o meu amigo Lauro Trindade. Hoje, Viver Master Live, Conselho Tutelar, distorções e soluções. Eu estarei aqui com o meu amigo Lauro Trindade. Lauro Trindade já está aqui na ponta da agulha, nós adiantamos um pouquinho, né? Mas enquanto isso, esse aviãozinho aí, vamos pôr combustível nesse aviãozinho, vamos fazer esse aviãozinho funcionar, tá certo? Olha aí, ó, o coelhinho já tá aí, ó. Vitória, opa, viver! Meu irmão, é o V do viver.
É o ver do viver, é verdade. Meu filho fala, pai, por que o senhor não faz assim, ó, de viver? Pô, isso é já é um marketing, já tem que já pegar já os lances do marketing, rapaz. Pega, É o pega a ver do visão, né? viver. Pega a É isso visão. aí. Tá certo. Ô, Lauro, é um Fala, prazer meu imenso querido. tê-lo Todo conosco mais uma meu. vez, tá? Boa noite a todos que estão entrando e boa noite também, meu querido, meu irmão, Lauro Trindade. É sempre uma Opa. honra dividir, né? O Lauro, ele pode não ser o capacitador mais bonito do Brasil, palestrante, mas ele tem os olhos mais bonitos do Brasil, isso tem. Boa noite, meu querido. Tô pagando na ótica ainda, até o final da vida eu tô pagando. Uma pessoa me perguntou pra mim uma vez aí, esse olho aí é teu? Eu falei, não, eu tô pagando ele. Eu tô pagando, porque não é meu, pô. Quando morrer, a gente veio do pó, tem que voltar pro pó, tem que voltar a devolver pra Deus, cara. Então não é meu o olho é emprestado, pô. A gente, tanto que a gente tem é nosso, não é emprestado. Boa É noite, meu querido. É verdade. um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez para a gente estar dialogando de uma forma muito leve sobre o conselho tutelar, as atribuições, as distorções, os imaginários da cultura, o errado, o certo. E a gente está aqui para poder estar junto para bater esse papo aí, como sempre. O prazer, você sabe, tem um carinho muito grande por você. Você é uma pessoa que eu tenho muito benquista por mim, por uma série de fatores, não é? Então, é isso aí. Vamos, que é tudo nosso. A noite É é uma isso aí. criança. Opa, isso aí. Lauro, mas assim, para Hum, quem não sabe, a gente tem uma afinidade muito grande, né? Eu tenho uma amizade muito grande com o Lauro. E nós quase que conversamos diariamente, né, Lauro? Quase que quase diariamente. diariamente. Tem dia que eu não converso com o Lauro, aí de repente eu mando alguma coisinha só para provocar ele, para ouvir a voz dele, ou ele mandar alguma mensagem, né? É muito O problema é gostoso, que né, ter você não essa manda amizade. mensagem. O problema é que você não manda áudio, você manda podcast, né? Ainda bem que o agora, né, tem essa função no WhatsApp de você botar acelerado. Aí Ah, é vem verdade. áudio de 5 minutos, né, meu irmão? A gente tem que. Então, o, Mas é o afinidade. Luciano fica doido comigo. O Luciano Betiato que gosta de áudio, né? Rapaz, pelo amor de Deus. É O muita coisa, Luciano que mas gosta de áudio, né? Não gosta de estamos áudio. acostumados, estamos acostumados, estamos acostumados. Mas isso aí. Mas é sempre muito bom estar com meu amigo Lauro Trindade e com você também, né? Você que está nos acompanhando, conselheiro tutelar. O pessoal sempre fala aí para apertar o aviãozinho, apertar os coraçõezinhos É, aí, porque o eu, Instagram, eu tô jogando lá. eu ainda não sei mexer muito com essas coisas não, mas vou aprender aí. Show. Devagarzinho, devagarzinho a gente chega lá, né? Mas vamos lá, falta 2 minutinhos ainda, Lauro. Vamos É um começar a esquenta. debater. Estamos Vamos fazendo lá, esse vamos lá. esquenta e vamos começar a debater a hora que terá 8 horas, porque muita gente ainda acredito que não chegou, né? Mas Sim. lembrando que a live ficará salva, tá bom? E nós vamos também baixá-la para o nosso canal lá do YouTube, tá certo? YouTube, Emerson Freitas, o nosso canal lá do YouTube. E já convido você também. O Lauro Trindade tem o canal. Hoje está sendo conhecido como o menino do TikTok, né? Esse negócio tá mais no TikTok, Rapaz. não é? Mas o Lauro também tem um É, canal muito bom lá no YouTube, tem muitos vídeos que eu acredito que irá somar muito para o seu crescimento, né? Então faça a sua inscrição lá no canal do Lauro Trindade também no YouTube. O TikTok eu nem sei como que funciona, eu instalei o programa, mas não comecei a mexer ainda não, lá. rapaz, Depois, aquilo ali é que você tá falando, eu tô mandando aqui pro pessoal aqui os links aqui para participar. Mas aquilo ali é certo. viciante, né, rapaz? Você começa a fazer TikTok, eu comecei a fazer muito no âmbito da avacalhação, como todo mundo, brincando, aquela Uhum. avacalhação, aquela coisa. E aí descobri esse nicho do TikTok para o Conselho Tutelar. O meu TikTok, ele tem uma duplicidade, né? De manhã ele é crente, de tarde ele é demente. De manhã ele é voltado só para coisas de Deus, são músicas que eu acabo postando ali. E no final do dia ou na tarde eu faço aí os vídeos para o Conselho Tutelar, que tem aí encontrado aí não diria reconhecimento, mas a galera gosta, né? Porque são vídeos Uhum. curtos, rápidos, bem direcionados, e junto com o vídeo
Porque lá no TikTok você só começa a colocar o vídeo, né? Mas junto com o vídeo, quando você posta em grupos, aí você coloca aquele texto para dar um start no pessoal. É bem bacana. O meu YouTube, né? É engraçado que outro dia a pessoa falou, rapaz, o seu YouTube, não, você não usa mais. Eu parei lá nos 5.000 para 6.000, sei lá quantas pessoas, e ficou. Porque realmente o nicho agora, né, é o TikTok por ser uma mensagem muito rápida. Mas amanhã, quem sabe, já que você me deu a ideia, eu não vou estar fazendo aí um vídeo novo para o canal, só para o canal não ficar triste não, porque ele fica lá com ciúme do TikTok, Isso. né? Dá Daqui a pouco eles começam a brigar. Né? Eles começam a brigar. Tá certo. Mas é isso Mas aí. assim, então você que já não é... Aí vem a questão de seguir o Lauro aí no TikTok, eu não sei como que funciona, mas vocês sabem, né? Eu não tenho ainda, eu vou aprender com o Lauro, viu, Lauro? Depois você me ensina a mexer com o TikTok. E também você que já me segue aqui no Instagram, comece também a seguir o Lauro e vice-versa, né? Você que ainda não nos segue, venha a nos seguir também aqui no Instagram, que a gente sempre tem tentado colocar algum conteúdo aí relevante para todo o Conselho Tutelar. Bom, vamos lá, meu amigo Lauro, vamos começar com a bola, vamos colocar a bola em campo, né? Vamos lá. Com o apito do árbitro, né? Vamos começar. Olha, até a caneca é personalizada do homem. A minha aqui, ó, hoje... Eu vou até esconder, porque não tem ninguém pagando patrocínio, né? Mas vamos lá. Hoje nós nos propusemos a conversar com você, conselheiro tutelar e conselheira tutelar, mais uma vez, e outros atores do sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Nós propusemos a conversar com vocês sobre conselho tutelar, distorções e soluções. São inúmeras. Nós não vamos pegar aqui, esticar, fazer aquela coisa... Hoje vai ser aquele pai bola, né, Laura? Assim, uma coisa bem mais rápida. Não vai dar pra gente ser muito técnico. Aí eu já vou justificar aqui que nós não vamos conseguir ser muito técnicos nas respostas, mas nós vamos ser contundentes nas respostas e precisos, né? E vamos começar falando um pouquinho, já que estamos vivendo toda essa pandemia, todo dia, alguém chega e fala assim, mas crianças e adolescentes nas ruas, nas praças, nos lugadouros públicos, durante o dia ou durante a noite, está cumprindo aqui não está cumprindo aqui o protocolo que determinou e não sei o quê, ou mesmo fora da pandemia, as pessoas acham que o Conselho Tutelar é responsável por crianças e adolescentes nos lugadores públicos, nas ruas, nas praças, ou seja, em qualquer lugar fora de sua residência. Vamos lá, a bola está com você aí, meu querido Lauro Trindade. Boa. O que acontece? As pessoas têm que entender, né, Emerson, que filho é responsabilidade do pai. Filho é responsabilidade do responsável legal. Ontem mesmo teve uma pessoa me perguntou, né, sobre uma questão que aconteceu. Não minto, não foi ontem, foi semana passada, sábado, se eu não me engano. Um conselho tutelar de um município de Minas Gerais foi para as praças para coibir a presença dos adolescentes que ficavam na praça se divertindo no momento onde havia o toque de recolher. E os conselheiros foram lá, não todos, alguns conselheiros foram lá, com a vigilância, com a fiscalização municipal, com alguns outros setores lá da prefeitura, para poder botar os adolescentes para correr. Eu falei para a conselheira assim, olha, errado. O conselho não precisa estar lá. Quem precisa é a fiscalização. Se tem uma lei municipal, se tem uma ordenança, se tem um decreto, se tem uma resolução, seja lá o que for, que diga que não pode ficar o adolescente, né, na rua ou a criança até determinado horário, tipo a partir das 10 horas da noite, então quem tem que buscar os seus filhos são os pais. Quem tem que dar ordem para os filhos voltar para casa são os pais. Quem tem que colocar limite são os pais. Quem tem que fiscalizar é a fiscalização municipal, ou de repente o setor de posturas, ou a vigilância sanitária, ou a polícia militar, dependendo do acordo que tem. E o Conselho Tutelar faz o que nisso? Ele faz aquilo que está lá no 245, aquilo que está descrito, né? Uma palavrinha que está descrita no 245, está descrita no 13, está descrita no 56, todas do Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é comunicado.
E a partir do momento em que ele é comunicado, porque sim, o cara da vigilância sanitária chegou lá, viu o adolescente, está numa situação estranha, tal, ele vai pegar o nome, o telefone, o endereço e ele comunica ao conselho tutelar. Para quê? Para posteriormente notificar pai, mãe, responsável, o adolescente, para orientações, para aplicação de medidas, por aí vai. Ah, mas se o adolescente estiver doidão, bebeu todo, se ele tá doidão, se ele bebeu todo, não consegue nem chegar em casa, tá trocando as pernas, então o que acontece com essa situação? Tem que chamar o SAMU. Ele tem que colocar no carro o conselheiro? Não. O PM vai colocar no carro? Não. Ninguém vai colocar no carro, chama o SAMU, leva ele para o... dá lá a injeção dele de... Como é que é o nome da parada mesmo lá? Glicose na veia, porque o bichinho não sabe nem qual é o nome dele. Qual é o teu nome? Não sei. Pronto. E aí lá dentro do hospital, o hospital vai chamar o pai, a mãe, artigo 13 do ECA. Então, para a gente fechar e fundamentar, não é responsabilidade do conselho estar. Lauro, mas como é que eu respondo isso para quem ficar me apurrinhando? Vamos lá. 4 artigos importantíssimos. 2 do ECA, um da Constituição e um do Código Civil. Do ECA, 21 e 22. Constituição Federal, 229. Código Civil, 1634. Todos eles vão falar a mesma coisa, que a responsabilidade é dos pais. Responsabilidade é dos pais de administrar, gerenciar, cuidar e dar limite aos filhos. Com ênfase ao 1634 do Código Civil, que vai dizer, se eu não estou enganado, lá no inciso 9, vai dizer o seguinte, que os filhos devem obediência aos seus pais. Então quem tem que colocar limite é o pai e a mãe. Aí o conselheiro tutelar chega lá e fala para o adolescente, vai para casa. O adolescente está com um copo de cerveja na mão, vai tacar o copo de cerveja na cara do conselheiro, vai sair correndo, né? O conselheiro vai para o hospital com a cara toda arrebentada e vai ficar chorando. Ah, eu fui agredido. Eu falo, bem feito, estava na hora errada, no momento errado, com as pessoas erradas. É verdade. Deu para entender, né? É dessa forma. Porque o conselheiro tutelar, quando a gente fala que o conselheiro tutelar é uma autoridade, ele não é uma autoridade com poderes de segurança pública. Não é? Quem pode coibir, quem pode... seria a própria polícia, a guarda civil, o local que tem, né? O município muito pequeno não vai ter a guarda civil, mas aquela questão, todo esse trâmite que você falou aí realmente é bem interessante, e se estão simplesmente na rua, não estão bebendo, o máximo que pode fazer é qualificar e depois encaminhar o conselho tutelar, para que o conselho tutelar venha analisar, deliberar se há necessidade de aplicar alguma medida de proteção. Ponto final. Exatamente. E já pegando esse gancho aí, Lauro, muitas pessoas ainda perguntam isso hoje. Tem gente que faz a seguinte pergunta, Emerson, mas depois dessa pandemia toda, né, não seria necessário colocar toque de recolher para todos os adolescentes, instituir toque de recolher? O conselho não consegue decretar esse toque de recolher? Não é? Acho que você já meio que respondeu isso aí também. Né? Aí tem dois pontos aqui, e até só voltando ao assunto anterior, o que acontece? Rapaz, eu ia voltar no assunto anterior e agora tem horas que dá branco. Daqui a pouco eu vou relembrar. Eu lembrei. Tem as coisas meio loucas assim, né? Por isso que é pensando fora da caixa, que é umas coisas meio loucas que do nada acontece. Sai da caixa e você acaba perdendo. Eita Deus, terra! Ó, o que os conselheiros tutelares precisam entender? Você tem um adolescente, vamos sair da bebida, vamos colocar drogas. Um adolescente na praça com drogas. Se ele está fumando, não é tráfico. Se ele está fumando, é uso. Se é uso, se é dependência química, é questão de saúde pública. Se ele está traficando, aí o tráfico de drogas, né? O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, aí é segurança pública. Perdão, vamos lá. Um é saúde pública, o outro é segurança pública. Dependência química, saúde pública. Tráfico de drogas, segurança pública. Porque assim, tem que distinguir. Chegou, viu o adolescente lá que tá tomando todas lá, tá? Irmão, tem todo um contexto, ele pode ser viciado, né? Saúde pública. Mas se o adolescente está lá numa barraca vendendo, já está errado, porque ele está trabalhando lá de forma irregular, está vendendo. Ele também é participante daquele ilícito, segurança pública. A Polícia Militar, artigo 178, vai colocar ele no carro da polícia e mete o pé e leva ele para a delegacia. Agora a questão que você colocou aí do toque de recolher.
Porque, assim, o toque de recolher, ele entra em conflito com o artigo 16 do ECA, que vai dizer que o adolescente tem o direito de ir e vir. Porém, a gente Direito à está vivendo liberdade. a liberdade, o direito de ir e vir, mas a gente não pode esquecer que é muito importante nesse momento que estamos vivendo um momento de pandemia e de emergência. Esse direito de ir e vir, ele automaticamente ele é cerceado pelo bem maior da saúde pública. Então ele não pode ir e vir a hora que... Ele pode ir onde ele quiser, mas não a hora que ele quiser. Se está dizendo lá 10 horas da noite, então 10 horas da noite ele tem que estar em casa. Seja o adolescente, seja o adulto, seja lá quem for. É óbvio que esse tipo de ação fiscalizatória não caberá ao Conselho Tutelar. Se o prefeito decretou 10 horas da noite, todos os conselheiros tutelares, quem dera fossem os conselheiros Já pensou coisa boa? Você está lá dentro de casa, não podia ficar na rua. Ai, quem dera, Se ele decreta 10 horas da noite, eu quero todos os adolescentes em casa ou criança, acabou. Quem vai fiscalizar? A Guarda Civil Municipal, se não tem porque o município é de porte pequeno. Então, vigilância sanitária, setor de posturas, polícia militar, menos o Conselho Tutelar, obviamente, né? Agora, é óbvio que quando a gente recebe um documento como esse de um prefeito, a gente não adianta dizer não. Não por não cola. Você tem que dizer o não, fundamentar o teu não e apontar a quem pertence aquele sim. Olha, é o setor de posturas do município. Olha, é a Guarda Civil. Por quê? Porque no artigo tal, na lei municipal, na resolução, no norteador, e pronto. Agora, a gente tem que entender, porque muitas vezes o pai e a mãe vai chegar assim, mas estão proibindo meu filho de ficar na rua, e como é que fica o direito dele e a Constituição Federal? Senhora, mas nesse momento, por conta da pandemia, né, a Constituição ela não vai se diminuir, mas o que vai estar valendo são os decretos que estão aí estabelecidos pelos governos federais, estaduais e também federais, se houver, né? É isso. Maravilha, maravilha, Lauro. Bom, vamos pegar esse gancho aí do direito de ir e vir, vamos um pouquinho mais longe. Vamos falar agora do famigerado recâmbio, né? Que é o serviço de transporte, que é o translado, né? Entre municípios na mesma comarca, entre intermunicipal, interestadual, internacional, interplanetário, sei lá o que foi, o famoso recâmbio. E a gente sabe, Lauro, cara de pau. O Condeca, ele teve uma resolução do Condeca que tratou muito sobre essa questão, né? Dizendo lá que esse trabalho está dentro da assistência social. Ok. Mas o que a gente precisa ponderar é o seguinte, eu quero que você discuta, venha ter a reflexão desse lado também. Há aquele conselheiro tutelar que quer fazer o que é certo, e há aquele também que quer dar a voltinha, quer passear, quer usar a diária, tá? Então, vamos lá. O que é o certo a se fazer com relação ao famigerado recâmbio? Primeiro assim, né? Eu preciso reiterar, não, eu preciso fortalecer para você, fortalecer a tua fala, porque tem muitos conselheiros tutelares que fazem recâmbio porque recebem dinheiro para fazer o recâmbio. Por ética eu não falarei o nome, mas eu já tive a oportunidade de estar em um município em que a gente estava discutindo sobre o recâmbio, né? E falando assim, mas não é o papel de vocês, vocês não podem fazer, enquanto vocês fazem, a assistência social não faz, a saúde não faz, a educação não faz, Aí no final das contas, falaram assim, mas a gente vai continuar a fazer. Por quê? Porque todas as vezes que a gente sai, nós recebemos R$100 de diária. Não, veja bem, ele recebe um dinheiro para o almoço, um dinheiro para o jantar, um dinheiro para o lanche, um dinheiro para o hotel, para o dinheiro que ele fizer para a água, e ainda recebe R$100 à parte. Ainda passeia na praia. Ainda passeia na praia. E era um município que é ali, a área de praia. O que acontece? O cara recebe R$100. Se ele ficar 5 dias, ele vai receber quinhentão. Entendeu? Então, assim, muitos fazem porque tem grana no meio. O recâmbio, ele é muito discutível no sentido da responsabilidade de quem, né? Hoje, se eu não me engano, eu vi até uma postagem do Roberto Almeida falando sobre isso, não me atentei, não li, mas dando a indicação que pertencia à assistência social, não me lembro de fato, assim,
qual é o artigo, não sei se é o artigo 83 do ECA, mas no meu ponto de vista, o recâmbio é muito relativo ao pertencimento de quem? Não é do Conselho Tutelar, obviamente. Por que não é do Conselho? Por quê? Não é o artigo 83, não. Mas dá uma olhadinha depois se você... 82, 88, 87. Mas por que não é do Conselho? Porque não está no rol de atribuições. Porque, como você mesmo falou, da resolução do CONDECA ou do CONANDA, não traz essa atribuição ao Conselho. Muito pelo contrário. O artigo 25 da resolução 170 do CONANDA, ela diz mais ou menos assim: não se pode criar nenhuma atribuição ao Conselho Tutelar, senão aquelas que estão descritas na Lei 8.069 de 1990, que é o ECA. Quem não pode criar? Não pode criar prefeito, não pode criar vereador, não pode criar juiz, não pode criar promotor, ninguém pode criar. Em consonância a isso, você olha para o ECA e você não vê no artigo 136 todo ele, você não olha no 131, no 95, você não olha em lugar nenhum a questão de fazer o recâmbio. Em contrapartida, quando você olha para LOAS, né? Quando você olha lá no seu artigo número 2º foi péssimo, né? Artigo número 2º. O artigo 2º, ele vai dizer que assistência social, no artigo 1º, não contributiva para todos que dela necessitam, tal. No 2º diz que ela é para a assistência, para a necessidade do carente, da criança e do adolescente. Então, eu trago a analogia. Depende muito, né? É o meu ponto de vista. Porque se você tem uma situação que está envolvendo aquela criança no âmbito saúde, por exemplo, você teve uma situação de estupro de vulnerável, aquela criança ou adolescente está no hospital, está tendo toda uma ação direta do hospital, e às vezes a ação não perpassa nem pela assistência social do município, nem assistência social do fórum. Porque tem assistente social dentro da saúde que vai estar fazendo aquela tratativa. Aí o recâmbio pertence a quem? À saúde. Às vezes a situação que o recâmbio está na tratativa da assistência, pertence a quem? A assistência. Mas pelo sim, pelo não, na dúvida, o que o conselheiro tutelar faz? Ele não executa. Ele olha para o 136, inciso 3º, a linha A, ele requisita o serviço da onde? Da assistência social. Abrindo aqui um parêntese, eu não sei se você já reparou, mas olha que interessante, o erro que nós temos no 136, inciso 3º, a linha A. O serviço é da assistência. Mas lá está descrito que a gente requisita o serviço do serviço social. E serviço social não é assistência social. O serviço social é aquele que faz serviço social. É o graduado em serviço social. Só para a gente... Porque dia desses aí que eu dei uma tentada o estatuto sobre essa cheio questão. de errinhos. Cheio de pegadinhas, Então, assim, na dúvida, assistência social, requisito o serviço. Agora... Faça analogia, entenda esse atendimento à vida, porque o negócio está todo na saúde, Emerson. E aí não faz sentido, a princípio, você pegar e fazer uma requisição de um recâmbio para assistência social. Isso eu estou falando na prerrogativa psicossocial, na prerrogativa da questão da saúde, até numa questão da educação. Agora, é óbvio, né? Segurança pública. O adolescente está dentro da delegacia, o familiar já foi contactado, ou a pessoa por ele indicada. Aí a polícia falou o seguinte: conselheiro tutelar, vem aqui que você tem que levar o adolescente lá para o município vizinho. Não, é responsabilidade dele. Ele vai pegar, vai colocar no carro e vai levar para o município vizinho. Entendeu? Ponto. Agora, sempre tem que ter uma fundamentação para a resposta. O que a gente vai responder? Artigo 107, por exemplo, né? Tá lá, é responsabilidade dele, o adolescente foi apreendido. O que você vai fazer? Tá lá, tem que comunicar ou o juiz, ou a família. Família é qualquer pessoa. Família não é só pai e mãe, é pai, mãe, é avô, é primo, é prima, é cachorro, é gato, é papagaio, é quem mora com ele ali. Cachorro, gato, papagaio não, né, gente? Ou pessoa por ele indicar. Aquele, como a gente fala aqui no interior, né? Aquele beldinho que tá caído ali, loucão, se ele se responsabilizar na hora, indica ele e ponto final. Então, fechando, o recâmbio, a gente tem que entender que não é prerrogativa do conselheiro tutelar, tampouco do conselho tutelar. Quando você olha lá para o artigo 136, ele diz que as atribuições do conselho, não é atribuições nem do conselheiro. Então, você nunca vai encontrar nada que fundamente que a recâmbio é algo que se atribua ao conselho tutelar. Perfeito. Lauro, enquanto você estava expondo aí,
eu procurei alguma questão aqui. O Conselho Tutelar, ele não é um serviço. Ponto. E isso está tipificado de quem é a responsabilidade da diretriz da política de atendimento, artigo 88. São diretrizes da política de atendimento, municipalização do atendimento. A responsabilidade é do município. Ponto. Não é? E algo interessante, isso aí, pega uma caneta, você que está nos acompanhando aí, a questão de vítimas de violência sexual. Né? Isso pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, seja quem for. Decreto 7.958, de 13 de março de 2013, deixa eu ver aqui, artigo 2º, inciso 7º, disponibilização de transporte à vítima de violência sexual até os serviços de referência. Isso, aqui, vamos pegar aqui o CAPT, né? O CAPT aqui é o atendimento às vítimas de violência sexual, o CAPT do artigo 2º. Pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUAS, né? Serviço Único de Saúde, né? Da saúde para a sua implementação. Então, o que acontece é o seguinte, antigamente ficava o conselheiro tutelar, leva para o hospital, leva para a delegacia, leva para não sei aonde, né? E a lei está aí. A verdade quem deve fazer o transporte é o transporte da saúde e, em alguns casos, até mesmo a própria segurança pública. E, às vezes, o conselheiro não tem esse entendimento. Anote aí, mais uma vez, eu repeti, decreto 9.958, toma nota aí, conselheiro tutelar, de 13 de março de 2013, artigo 2º, inciso 7º, tá certo? Então, só para ficar bem frisadinho isso aí. E aqui no estado de São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo, o CONDECA, não vai dar tempo a gente falar aqui, eu também não estou com essa resolução em mãos, o CONDECA trouxe uma normativa, né, sobre essa questão, dizendo que não é do Conselho. Afinal de contas, o Conselho Tutelar não é um serviço, né? Mas, bom, aproveitando o gancho, então, que você já começou a falar aí a questão do ato infracional, são duas situações que eu quero deixar bem claro aqui. Existem situações que um crime está acontecendo, ou aconteceu e está acontecendo um ato infracional. O crime, se tem criança envolvida, se tem, um exemplo, tem a mãe, tem o pai, aconteceu um crime e tem uma criança. Já aconteceu, inclusive, comigo, o policial ligar para o vai lá na frente porque tem criança. Né? Então, tem situação, as pessoas acham, não, vamos ligar para o Conselho Tutelar primeiro porque tem criança. É uma situação, o crime onde não tem a participação de criança, mas a criança está ali presenciando. É uma questão. E ato infracional praticado por criança ou por adolescente. Quando? Porque tem essa questão também, Laura. O conselheiro tutelar, ele fala, o conselho não vai à delegacia. Quem diz que o conselheiro tutelar não vai à delegacia? E se for criança que cometeu o ato infracional? O conselheiro tutelar, ele tem que estar no local já aplicando as medidas de proteção desde a delegacia. É ele, não existe medida socioeducativa. Né? Então, você já deu uma explanada aí, vamos continuar nessa... explanando um pouco sobre essa questão. Um crime onde tem, né, uma criança ali que ou é filho do criminoso, sei lá, alguma questão, o ato infracional praticado por criança e por adolescente. Vamos lá. Nessa questão do crime onde a criança, obviamente, o ECA traz a prerrogativa de que o crime, o ato infracional praticado pela criança, ele é tratativa do Conselho Tutelar mediante a questão de aplicação de medida protetiva, no artigo de número 101. Nesse caso, a criança não é a criminosa, né? Ela não praticou ato infracional, mas ela está à mercê da situação, do contexto que está acontecendo ali. Ela é vítima ou ela poderá ser vítima, porque a gente transcorre lá para o artigo 98, né? Ou ela já está, perdão, sofrendo a violação, ou ela está na ameaça, na iminência da violação. É o que diz o caput do artigo 98. E o próprio artigo 98, nos 3 incisos,
né? Nesse caso da criança, a gente dá ênfase ao inciso primeiro, né? Pela questão do Estado, a ação ou omissão, e o inciso segundo, pela falta, ação ou omissão dos pais. Aí o Conselho Tutelar, né? Ao ser comunicado, ele vai avaliar a situação, porque eu defendo o seguinte, Emerson. Vamos abrir só uma aspa aí. A polícia faz o trabalho dela, aí sim, comunica o Conselho Tutelar. Não tem desse negócio do Conselho na frente, não. Não, não. É esse ponto que eu vou entrar. Porque eu defendo o seguinte, a criança está lá. Tem uma troca de tiro, por exemplo. Tá? A polícia entra no local, a criança é vítima. Entrou no local, pegou a criança. Ele não tem a necessidade de chamar o Conselho Tutelar para ir para o local também do incidente para troca de tiro. Ele vai comunicar ao Conselho Tutelar. Mas a polícia é também parte da rede de proteção do município, a segurança pública. Ele, naquele momento, ele pode simplesmente, dentro do carro, entendendo que a criança pode ser conduzida, porque a criança pode ser conduzida dentro do carro, tá? Ele pode conduzir a criança para um outro local, para um local onde se salvaguarda a sua integridade física, para um familiar, para alguém próximo, e aí comunica o conselho, e o conselho vai destrinchar nas medidas de proteção o que vai fazer, né? Se aquela criança vai sofrer uma aplicação de medida protetiva para a família extensa, se aquela criança haverá uma determinação para acolhimento dela, se aquela criança vai continuar onde está, enfim. Deixa eu me lembrar aqui, artigo 93, eu falo muito para as pessoas, né? De que 2 pontos que são importantes. Eu acho que a gente até falou sobre isso. Se a gente for levar ao pé da letra o caput do artigo 101, o Conselho Tutelar, conselheiro, não acolhe ninguém. Porque o caput diz que ele determina. Todas as ações ali são para determinar. Mas 10 entre 10 conselhos tutelares no Brasil acolhem criança e adolescente, tá? Porque não tem a política no município desenhada. Exatamente. E aí o conselheiro tutelar, como é muito bonzinho, vai lá e faz. Mas o que dá um embasamento, eu falei do acolhimento para entrar no artigo 93, o que dá um embasamento, inclusive, para que a Polícia Militar também possa fazer o acolhimento, o artigo 93 do ECA, que vai dizer que na excepcionalidade, né, numa coisa de emergência, né, qualquer pessoa, eu posso fazer um acolhimento. Se eu estou num município, eu não conheço ninguém, vejo uma criança peladinha no meio da rua, 3 horas da manhã, eu não sei o que eu estou fazendo 3 horas da manhã na rua, mas estou lá. Eu posso fazer o acolhimento também daquela criança. Então, o policial tem que entender. Está numa situação de ameaça, está numa situação que tem que receber uma medida protetiva, faça medida protetiva. Agora, o adolescente, obviamente, que está lá no ato infracional, trocando tiro com a polícia, ou a polícia fez uma abordagem na rua, alguém fez até uma pergunta aqui, se pode ou não pode colocar no carro da polícia. Vou chegar lá. Aí a polícia fez uma abordagem, tem ilícito, né? Tem drogas, uma quantidade que não é de uso, é uma quantidade que é de tráfico. Está armado, vai fazer abordagem padrão, vai colocar o adolescente no carro. Aonde que ele pode ir? Em qualquer espaço do carro que não seja do motorista ou na frente. Ele vai ali do lado ali dos caras, na parte de trás como passageiro. Aonde ele não pode ir? Não pode ir lá no gradil, na caçamba, no lugar fechado. Está lá no artigo 178. A lei fala compartimento fechado. Fechado. Artigo 178. Tem até a brincadeirinha que uma vez eu estava falando sobre isso, eu falei assim, gente, numa capacitação, não pode levar no compartimento, não pode levar no compartimento fechado. Aí o conselheiro falou comigo assim, mas, ô professor, mas todo carro é fechado. Eu falei, o único carro aberto de polícia que tem é em Beverly Hills, que é tudo Maserati, Ferrari. Então, gente, só para ficar a explicação, só adolescente com ato fracional, ele vai ser levado para a delegacia de polícia. Aí lá qual é o trâmite? Artigo 107, 171, 231. Leia esses artigos. Não tem nada a ver com o conselho tutelar. No ato infracional que o adolescente cometeu, dependendo da situação, ele vai ser apresentado direto à medida socioeducativa em meio fechado, ou promotor, ou vai ficar parte separado de adultos dentro do compartimento na delegacia de polícia, ou a própria família vai levá-lo para casa para apresentá-lo em outro momento ao Ministério Público. 171, 107, 231, 174, 178, dá uma olhadinha lá que são essas informações que vocês procurarem. Respirar. Opa! Bom, só para a gente recapitulando aqui então. Então, primeiro ponto. Existe aquela criança
que está ali naquele momento, aconteceu algum crime ou está acontecendo e a criança está ali perdida. Essa criança, ela precisa ser protegida primeiro pelo Estado. Quem está ali? A polícia. A polícia representa o Estado. Vai chamar uma outra viatura, sei lá, eles vão fazer alguma coisa e vão providenciar a proteção para aquela criança. Sim. Que o conselho tutelar não necessariamente, como você falou, precisa estar ali naquele local. E também não pode, Lauro, quando eu estive conselheiro tutelar, eu teve uma grande ação aqui no meu município, da polícia militar, prendeu um monte de traficante, aquela coisa toda. E quando eu cheguei na delegacia, ligaram para mim e falaram, tem uma criança aqui, tem 2 crianças aqui, a mãe foi presa. Eu vi uma cena que, assim, foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Tinha aquelas delegacias bem antigas, essa delegacia já foi desativada. Lembra aquelas grades dessa grossura? Aquelas grades, né? Isso. E a mãe estava algemada naquela grade, com uma criança de 3 anos, garrada na barra da saia dela, chorando, na calça chorando. Jesus. E uma outra de colo, no peito, mamando. Eu fiquei assim, estarrecido. Eu falei, não, e aqui um monte de gente armada. Chega, não, eu sou conselheiro tutelar e já entrei. Ah, você não pode? Eu entro. E entrei, aí os detetives me falaram, não, ele é conselheiro, pode deixar ele. Ah, não pode, não. Eu posso, ninguém vai impedir. Entrei e cheguei, eu falei, vocês vão desalgemar essa mulher agora, nesse momento. Agora. Não que não pode, não sei o quê. Agora. É uma ordem, desalgema. Eu falei, gente, tá violando. Eu falei, como que essa mulher? Já prenderam a mulher. A mulher estava desesperada com a questão de para onde iriam os filhos dela. Para quem iria, para onde iria, ela desesperada, senhora do conselho, me ajuda. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Não é? Mas assim, são cenas que a gente fica estarrecido. Aquelas crianças, olha o trauma. Olha o trauma, aquelas crianças, não é? Aquela mãe não representava... Tudo bem, ela cometeu um crime, cometeu ali, ela vai pagar, poderia ela ser, sim. Né? Mas primeiro, direciona, cuida do direito da criança, das crianças ali, né? Aí depois leva, algema, coloca atrás da cela, o que for. Então a gente precisa ter esse olhar humanizado. A polícia tem que ter esse olhar humanizado também. Não é? E ali eles estavam violando o próprio artigo 18 do ECA, o 18A do ECA, né? É aquela coisa também, na realidade, não estou defendendo, muito pelo contrário, porque estão errados pra caramba. Mas isso é muita falta Você passa por isso, eu passo, né? Você vai fazer uma capacitação, rapaz, raras vezes, eu vejo segurança pública, Ministério Público e Judiciário participando. Eu me lembro que uma vez, num município, no estado que eu não vou falar, a única vez que eu vi que tinha tanta gente da segurança pública, tinha uns 20 policiais militares e uns 8 policiais civis. Eu falei tanto da polícia que os caras queriam até me prender, dá vontade até de não chamar os caras mais. Mas erraram, né? E eles têm que entender, está violando o direito, como você disse. A mãe cometeu o delito, a gente não discute isso. Contra fatos não existem argumentos. Mas a criança não pode sofrer essa violação. Ela está ali para ser protegida. E torno a dizer, gostaria, não sei se tem algum profissional da segurança pública, mas eles precisam entender que eles não estão à parte da rede de proteção. Eles são parte da rede de proteção. Eles têm a responsabilidade de proteger a criança e o adolescente também. É isso aí. E também a gente tem que elogiar, igual eu ministrei uma capacitação na cidade de... Eu vou falar a cidade porque eu vou elogiar. Né? Um exemplo, cidade de Itu. Na cidade de Itu, nós tivemos a participação da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e até mesmo do Corpo de Bombeiro da cidade. Né? Lá em Sandovalina, outro município que eu ministrei, a Polícia Militar, o comandante lá, ele ficou apaixonado pela capacitação, e são cidades assim, que a gente vê que funciona, eles se sentem parte. Então a polícia ela tem que se sentir parte, não é? Todas as polícias, do sistema de o problema é que eles não sendo, muitos não. Não, nós estamos só para coibir o crime. É o policiamento ostensivo e não sei o que, investigativo, mas fazem parte da rede de proteção. Né? Com certeza. É dessa forma. Mas vamos lá. Já falamos aí.
vamos pegar, então, já que falamos nisso aí, fiscalização. Estão voltando as festas, tá voltando o frevo, tá voltando os bailes, o pancadão, tá voltando aí os barzinhos. Então, é uma coisa que eu gostaria que você tomasse o devido cuidado, que eu geralmente tenho, é que é o seguinte: fiscalização de bares, boates, festas, eventos, etc. e tal. É atribuição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele pode compor uma equipe para fiscalização. E em que momento que o Conselho Tutelar... Agora, existe alguma atribuição nisso aí, do Conselho Tutelar? É algo que a gente também precisa ponderar. Vamos lá. Eu costumo brincar o seguinte: qual é a participação do conselheiro tutelar na questão da fiscalização? Né? Ele está dormindo em casa se for à noite, se ele está vendo Netflix se for de dia, se ele não estiver trabalhando. Porque vamos entender o que é a fiscalização, né? Em todos os âmbitos. Primeiro, você tem um local de um comércio, e esse comércio ele funciona mediante um alvará da prefeitura. Tem que ter um alvará. Se ele é um local pirata, ilícito, né? Então tá tudo errado, nem se fala. Nesse local, nós temos um adolescente que está bebendo. Então, o artigo 243 do ECA diz: bebendo bebida alcoólica, vender, ministrar, entregar, tarará, tarará, bebida alcoólica menor de 18 anos. É crime, né? Inclusive da cadeia. Então, o conselheiro tem que fiscalizar? Não. Se tem uma questão aí que é tipificada de forma criminal e o Conselho Tutelar não executa, ele não é serviço, então é a fiscalização municipal, ou o setor de posturas, ou os agentes sanitários, ou seja lá quem for que vai fazer lá o papel. O adolescente lá é criminoso? Não, ele não é criminoso, a não ser que ele estivesse vendendo. Ele é vítima. Se ele está vendendo, aí ele é parte do ilícito. Quando digo, obviamente, gente, criminoso, estou falando de ato infracional. Estou falando criminoso para ficar bem claro. O adolescente comete ato infracional se ele está trabalhando, vendendo. Mas o meu patrão mandou, querido, mas você vai para a delegacia de qualquer jeito. Mas se o adolescente está lá enchendo a cara, a fiscalização chegou, o adolescente pode caminhar com os próprios pés dele? Pode. Ou das duas, uma. Você vai pegar o nome do adolescente, vai pegar o telefone, vai pegar o endereço, comunica ao Conselho Tutelar. E o pai e a mãe, chama se tiver que chamar. Se o adolescente, 17 anos, pode ir para casa, querido? Casa, mete o pé, rala, vaza, não quero ver você nunca mais aqui. E o outro que está vendendo? Aí, o alvará dele é cassado, é fechado e por aí vai. A pergunta que eu faço para os conselheiros é: aonde vocês estão vendo a ação do Conselho Tutelar? Tem uma fala, não existe, né? Tem uma fala do Júlio Fontoura, do Rio Grande do Sul, que ele fala assim, né? Quem faz batida em bar é o barman, entendeu? É o barman que faz a batida em bar. O conselheiro não faz batida em bar. O papel do Conselho Tutelar sempre vai ser comunicado, né? E ele vai, através da comunicação, notificar os pais para quê? Destrinchar as medidas de proteção ou as medidas do 129. Ponto final. Não tem que ir lá. Eu vejo o conselheiro tutelar fala assim: eu fui lá no bar para prensa no dono do bar, e até intimei o dono do bar para vir no Conselho Tutelar, até fiz um ofício dizendo que, se uma vez ele fizesse aquilo, ele seria preso. Não, você não tem essa incumbência, querido. Isso aí não é papel do Conselho. O papel de vocês é serem comunicados, e ao ser comunicados, vocês vão aplicar as medidas de proteção. Porque o adolescente que está bebendo, né, ele é vítima, como o Emerson falou. Ele é vítima, ele não é o bandido. Pô, mas o cara tá bebendo lá, não sei o que. Querido, ele continua sendo vítima. Não fui eu que inventei, não foi o Emerson que inventou. Vou te dar uma dica aqui, ó. Se você quiser reclamar com alguém, né, um dos poucos que eu conheço, procura o Edson Seda e reclama com ele, que ele é um dos promulgadores do ECA. Eu não estava nem na época, eu era adolescentão, não sou culpado disso. Mas é o que a lei diz. O adolescente não é criminoso, o criminoso é quem está vendendo a bebida para ele. É verdade. Então nós temos que ponderar bem essa questão. O Conselho Tutelar, se há crime, o Conselho Tutelar não atua. O Conselho Tutelar, ele atua quando há necessidade de aplicar uma medida de proteção, e essa medida pode ser aplicada posteriormente, né? E ele não tem que se responsabilizar pelo adolescente. Responsabilidade dos pais.
Então é aquela questão, mas como que vai fazer? E outra coisa também, Laura, eu costumo dizer o seguinte, nós não queremos, nós não podemos e nós não devemos nos colocar em situação de risco. Tá certo? O conselheiro tutelar, a polícia está com armado, revólver na cintura, o polícia civil, revólver aqui do lado, aquela coisa toda. E o conselheiro tutelar tem treinamento e outra coisa, o conselheiro tutelar está ali com a cara e com a coragem. Eu vi até uma postagem num grupo aí de uma conselheira até bem intencionada, tanta pressão que ela tipo deu uma resposta para a sociedade, colocou no Facebook assim, não sei se você viu essa postagem. O conselho tutelar trabalha assim, o conselho tutelar fazendo fiscalização com fulano, com a vigilância, com a polícia, fazendo batida, fazendo fiscalização dos adolescentes nas ruas, não sei o quê. É complicado. Por quê? É tanta pressão que o conselheiro tutelar ele acaba se rendendo a essas pressões. Então, nós só vamos conseguir combater essa questão quando nós tivermos o empoderamento. O conhecimento é que vai nos libertar, o conhecimento que vai nos dar, né, nos qualificar, o conhecimento do conselho tutelar e o conhecimento também da rede. Né? Para isso, nós estamos aí, os palestrantes. Eu não vou aqui falar de A, de B, mas temos aqui o Lauro Trindade e temos o Emerson Freitas. Né? Estamos aí tentando. Então, estamos aí trabalhando aí para fortalecer essa questão aí. Agora nós vamos, que o tempo também agora está bem rápido, já está... O tempo nosso já está quase estourando. Acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 da live, hein? Tô sentindo. A gente está entrando agora estamos entrando agora no 8, rapaz. São 17. A gente vai ter que fazer a parte 2. Mas vamos lá. Nós vamos ter que fazer a parte 2. Essa aqui está muito batida, mas aquela questão sempre acontece. Olha, meu filho está assim, está assado. Você poderia conversar com ele. Mas esse conversar é o conversar de repreender. Tanto os pais quanto a escola querem que o conselho tutelar seja o bicho papão. Dá o susto, né? Dá o susto. E tem conselheiro tutelar que acaba se rendendo. Não custa nada, eu vou fazer aquela ameaçazinha básica ali, né? Não custa nada, né? É pro bem dele, ainda fala, é pro bem dele. Rapaz, eu me lembro que uma vez, né? Eu estava no conselho ainda, e aí uma mãe trouxe uma criança. Ela falou assim, eu trouxe meu filho para você dar um susto. Eu falei, olha senhora, eu não sou feio, eu sou exótico. Tá? Porque assim, tem uma brincadeira, né? Até o meu pastor dia desse estava falando, que o cara que é feio, mas de olho bonito, é igual piscina na favela. O olho é bonito. Fala assim, olha, feio eu não sou. Agora por quê? Me chamam para dar susto no teu filho? Pelo amor de Deus, né? Então assim, é óbvio que isso acontece e ainda vai acontecer muitas vezes. Começando de trás para frente, a escola. Tudo que acontece na escola é responsabilidade da escola. É igual aquela placa que tem lá em Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Só que, diferentemente na escola, o que acontece na escola não fica só na escola dependendo da situação. Né? O que acontece na escola vai ter que ser passado para o Conselho Tutelar via comunicação, artigo 56 fala disso, vai ser passado para os pais, vai ser passado para o MP e por aí vai. Agora, se a escola tem uma situação de uma criança, um adolescente, que responde os professores, de que ele é inquieto, você tem que entender, essa inquietude dele é o quê? Porque a gente costuma muito a falar que ele é muito... não é proativo não, agora estou me lembrando outra palavra, não estou lembrando da palavra. Ele é um inquieto, mas é uma outra palavra, mas hiperativo. Mas essa hiperatividade dele, a gente tem que ter cuidado, porque ele pode estar maquiando ali alguma coisa, algum problema, uma necessidade especial que ele tem, e são gatilhos que ele vai soltando que em determinado momento vai explodir de vez. Então, o que acontece na escola que a escola tem que resolver, resolva e não chama conselho tutelar. E conselheiros, quando a escola te chamar na escola, né, a diretora te chamar na escola, porque o aluno deu língua à professora, xingou a professora em alguma coisa, fala assim, diretora, responsabilidade da senhora, responsabilidade dos pais. Já chamou o pai? Já conversou? Já deu orientação ou não? Agora, esgotou recurso escolar? Está lá, artigo 56, inciso 2º do ECA, né? Artigo 56, inciso 2º do ECA, porque dá para entender que é outra coisa.
Esgotou recurso escolar? Esgotou? Aí comunica o conselho. Porque é uma situação que vai do interno para o externo. Aí o conselho tutelar, sim, vai notificar, vai orientar, vai conversar, vai aconselhar, vai aplicar a medida de proteção. Agora, essa questão de, eu trouxe meu filho porque eu não consigo dar jeito, eu não consigo... Poxa, desculpa, tem pai e mãe que é banana, cara. Né? Tem pai e mãe que é uns bananão, né? Que deixa a coisa, a moda vão-se embora, né? Que não bota... Uma coisa é você ser autoridade, outra coisa é você ser autoritário. Torno a falar, o artigo 1634 do Código Civil, o inciso 9º, se eu não estou enganado, se alguém de repente que está na live, confirma aí para mim, 1634 do Código Civil, inciso 9º, acredito que seja isso. Diz que os filhos, né, eles devem respeitar os pais. Agora tem pai que quer ser irmão, tem pai que quer ser coleguinha, tem mãe que quer ser coleguinha, amiguinha, pô, tem mãe que o filho dá tapa na cara e fica... É aquela geração Nutella, né? Ai de mim, meu irmão. Eu sou da época, né, que o meu pai levava a gente para a igreja, os 6 filhos, e meu pai e minha mãe. E o meu pai falava assim, olha, saiu de casa, foi no banheiro, bebe água, porque se levantar, né, em algum momento aquele banco de madeira, igreja batista antiga, o pai numa ponta, a mãe na outra ponta, os filhos no meio. Se levantar, só dar aquela olhada, já sabe, em casa eu vou te arrebentar. Lógico que a gente não está defendendo a violência. Aquele momento lá que a gente viveu na nossa época, ele não deve passar, porque violência não leva a nada. Lógico que a gente instrui o diálogo. Mas é o que acontece. Você tem pai e mãe que é um monte de banana, cara, que não dialoga, que não conversa. Aí o que acontece? Leva no conselho tutelar para quê? Aí, Emerson, vai dar um susto no meu filho. Aí, Lauro, vem dar um susto no meu filho. Não, mãe, não vem dar susto em ninguém, não. Nós estamos aqui para aconselhar. Por quê? Aconselhar, está lá no artigo 136 do ECA, é prerrogativa de atribuição do Conselho Tutelar. Vamos aconselhar, vamos conversar. Vamos tentar encontrar conjuntamente aqui um norte para resolver. Agora, dá susto não, né, cara? Pelo amor de Deus, né? A gente, ó, pegar umas fotos da gente dos anos 90, anos 80, a gente era meio acabado, era meio feio. Agora a gente tá mais ou menos feio, mais ou menos acabado. E aquela questão, Lauro, o aconselhar aí também é o 131, artigo 2º, aconselhar os pais. Né? Momento nenhum você aconselha criança e adolescente. Né? Isso tem que ficar bem claro. E outra coisa. E outra coisa também. Os pais, e outra coisa. E outra coisa importante. O Conselho Tutelar, esse dia eu até fiz uma postagem, ontem, que o Conselho Tutelar tem que ser visto como um porto seguro, como um lugar de socorro e refúgio. Tanto o Conselho Tutelar, como os policiais, a Polícia Civil, Militar. Né? Teve um dia, eu estava numa parada, não sei se foi num posto, estava lanchando com a minha família, meu filho pequeno. Aí tinha um outro pai com uma menina, a menina estava pirraçando, aquela coisa. Não era parada gay não, né? Não é parada gay não. Não, misericórdia. Aqueles postos que tem aquele... Entendi, nas paradas as paradas de trânsito, de estrada, Isso. Tipo grau, aí o policial, era um policial rodoviário federal. Ele virou e falou, se você ficar pirraçando, se você ficar pedindo para comprar isso aí, eu vou mandar ele te prender. Pra quê? O policial aproximou, dá licença, como que o senhor chama? Fulano. E como que você chama, menina linda? Tal. Não precisa ficar com medo, não. Eu tô aqui para te proteger. A polícia é seu amigo. Seu pai está errado. Seu pai, ele tá fazendo algo vergonhoso e não deveria. Eu olhei aqui. Parabéns. Falei bravo. E também, isso eu falei numa capacitação esses dias passados aí, que estava muitas pessoas da rede de educação, eu falei, olha, vocês que ficam ameaçando, levar, isso é uma vergonha. Você está contribuindo, quem sabe, para a morte de uma criança ou de um adolescente, porque há situações que uma criança se dirigir à sede do Conselho Tutelar para procurar socorro, é um lugar que sim, tem que estar pronto para atender a criança. Uma criança que está vindo, de repente ela chega no conselho e ela, olha, está acontecendo isso comigo. Se ela tem essa liberdade, se ela não vê o conselho como um bicho-papão, isso pode salvar a vida dela. E não só o conselho. Tanto o conselho como a polícia militar, todas as polícias não podem ser vistas como bicho-papão. Tem que ser visto o quê? Como um lugar de refúgio, como um lugar de socorro. Né? São Paulo, aproveitando o que você está falando, você mora em São Paulo também, assim como eu. São Paulo tem um projeto, a Polícia Militar, lindo, cara, lindo, que é o PROERD.
né? ProERD. E o ProERD é justamente para... Fez, é. A minha filha, infelizmente, não conseguiu fazer, porque é no 5º ano do ensino do Fundamental 1, e no ano passado eles só tiveram aula online, mas eu era louco para fazer, porque o ProERD é justamente para isso, né? Aproximar a polícia militar da criança, para mostrar que a polícia é rede protetiva, a polícia está ali para proteger. Claro que trata muita questão também da droga, né? Para se proteger contra isso, mas é para trazer a polícia como enquanto rede protetiva. Para essa questão que a polícia está para prender. Porque assim, eu não vejo nem muitas pessoas falarem da polícia, eu vejo muito, tipo assim, olha, se você fizer isso a polícia vai te prender, mas eu vejo muito falar na escola, né? Fala assim, olha, você está aprontando? Vou chamar o conselho tutelar. E o pior é que muitos conselheiros tutelares vão no sentido de repreender. Alguém escreveu agora há pouco aqui que o conselho tutelar não é órgão opressor, e não é. O conselheiro não pode ir para a escola. Eu já fiz isso, cara. Eu tomo que vergonha, mas assim, a gente aprende com os erros, né? Eu me lembro que uma vez a diretora de uma escola me chamou junto com outra conselheira e nós fomos nessa escola porque uma adolescente tinha xingado a professora. E o que a professora fez? Por conta de celular. Ela pegou o celular da adolescente e recolheu. E a adolescente foi e xingou a diretora. A diretora pegou o celular dela e jogou pela janela lá na rua. Aí eu cheguei naquela revolta, eu com a conselheira, eu olhei para a adolescente, metia dona, você tá errada, tem que respeitar, e não sei o quê. E usei até a Bíblia, né? Olha que coisa, né? A Bíblia diz assim, quase que eu falei, foi mais ou menos assim, que a Bíblia te digo de mim mesmo, porque a Bíblia diz desse modo aqui, mantos, que as autoridades superiores foram... Eu falei assim mesmo, toda autoridade superior estabelecida por Deus, você tem que respeitar. Rapaz, depois a gente fica pensando, rapaz, se pega um pai, uma mãe macho, no sentido de conhecer, né, a lei, rapaz, entrava com uma representação contra mim no Ministério Público Judiciário por exposição, né, constrangimento vexatório e um monte de coisa. Então não faça isso não, gente. Você estava violando direito, você estava cometendo um crime. Você sabe que assim... Isso já aconteceu comigo. Comigo foi o seguinte, a diretora me chamou para conversar, achei que ia conversar com ela. Eu cheguei lá, tinha uma fila de aluno na porta da diretoria, ela me chamou para dentro, pediu para eu sentar na mesa dela, eu falei, não vou sentar na sua mesa. Não vou. Olha aí. Eu vou sentar aqui mesmo. Não, falei, não, para ficar melhor para você. Aí, de repente, eu vou resumir a história. Abriu a porta, chamou o nome fictício, Zezinho. O Zezinho entrou todo encolhidinho, todo com medo. Diretor e conselho tutelar, esse trem não vai prestar. Não é? Aí ele sentou lá assim. Aí a diretora começou, o Zezinho tá fazendo isso, e começou a quebrar os dedos. Então, tá com o senhor agora, dá um jeito nele. Eu olhei assim, virei pra diretora, dá licença, só um pouquinho, como é que você chama, Zezinho? Abri a porta, Zezinho. Falei, Zezinho, espera lá fora um pouquinho, por favor. Virei pra diretora, falei, e eu sou meio, tem hora que eu sou meio chucrão. Eu virei e falei assim, eu vou ser curto e grosso com a senhora. Eu estou para zelar você é meio Pedro, né? Você é meio Pedro, né? É Pedro. Eu estou para zelar pelo cumprimento do direito. E não para ser um criminoso, e não para violar o direito. Se eu fizer isso que a senhora está me pedindo, eu estou violando o direito. Se a senhora quer conversar com relação à disciplina, converse com a sua equipe, chame cada um dos pais e converse com os pais, não com o conselho tutelar. E falei, dá licença, estou indo embora, pode dispensar. E os alunos? Pode dispensar os alunos aí, não vou conversar com ninguém, não. Rapaz, assim, outro dia eu postei que você tem 3 incisos no artigo 98. O primeiro inciso fala sobre sociedade-estado, o segundo inciso fala sobre os pais irresponsáveis, e o terceiro inciso fala sobre a própria conduta. Daqui a pouco vai se criar o 4º inciso do ECA, que é ação, omissão, falta e atitudes erradas dos conselheiros tutelares. Porque um dos maiores grupos de violação de direitos de crianças e adolescentes, infelizmente, é dos conselheiros tutelares. E isso chama-se violência institucional. Tem muitos conselheiros tutelares cometendo violência institucional lá. Usa o poder que tem para poder avacalhar, humilhar,
perseguir. Essa brincadeira do bicho-papão é uma brincadeira do bicho-papão, do carro, da carrocinha do cachorro, mas é exatamente o que acontece. O conselheiro tutelar chega correndo, chega de bicho lá, que nem o Bop na rua, né? E a criançada faz o quê? Sai todo mundo correndo, com medo do conselheiro tutelar, porque já tem aquele estigma, né? Olha, o conselheiro tutelar veio para me prender, ou para me chamar a atenção, me avacalhar. Rapaz, a gente ficaria aqui noites e mais noites falando sobre isso. Quantas vezes eu corri atrás de adolescente junto com outro companheiro, adolescente dando volta na casa, a gente dando volta na casa, adolescente correndo, jogando pedra na gente, jogando pedra de volta nele, cachorro correndo atrás da gente porque o adolescente estava correndo. Rapaz, não vou nem falar que isso aí é vergonhoso demais. Mas não tem jeito, né? Tá marcado nos anais da história. Bom, Lauro, o papo tá gostoso, como você gosta de falar, é um papo leve, sempre quando a gente se encontra, né? Mas o nosso horário hoje, você também tem um outro compromisso aí, então já estourou, na verdade, né? Nós começamos uns minutinhos antes. Infelizmente, o tempo estourou. Então, eu, em primeiro lugar, agradeço a todos que participaram conosco, a todos os conselheiros tutelares e outros atores aí do sistema que nos acompanham, né? Peço que você venha seguir o Lauro, não só aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok. E também venha me seguir aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Nós vamos começar também a colocar mais vídeos lá também. Vamos Tá bom? E eu agradeço imensamente. Muito obrigado, Laura. É muito bom sempre estar com você. Então, que Deus possa continuar te dando luz, te dando graça, saúde, você e toda a sua família. E também a cada conselheiro tutelar. Que Deus venha abençoar cada conselheiro tutelar, porque realmente a missão é difícil, né? A missão é uma missão quase missão impossível, né? Porque é tanta distorção que se torna aquela missão impossível. Mas vamos lá, suas considerações, Lauro. Primeiro assim, eu já me coloco à disposição, nós vamos fazer sim uma outra live, vamos esperar o Emerson passar as próximas que ele tem. A gente tinha pensado aqui numa live leve com 17 perguntas e chegamos na pergunta 8, ou seja, temos 9 perguntas ainda e eu quero muito, muito, muito fazer. A gente costuma brincar na igreja, né, que Deus não despede ninguém de mão vazia. E eu só quero responder um negócio que eu achei interessante. Eu estou procurando aqui, uma colega perguntou assim, ó, uma família foi a Janaína Lemos, pode recusar um atendimento por determinado conselheiro tutelar? Eu responderia da seguinte forma, pode, se essa família entender que esse atendimento ele vai sofrer algum dano. Na área do direito, quando a gente tem, por exemplo, um advogado que ele tem amizade, inimizade ou qualquer outra situação, ou um promotor ou um juiz, com a pessoa que é o querelado, a pessoa que é acusado, ou a pessoa que é o querelante, aquele que acusou, ele declina, porque ele vai entender que pode haver um vício dentro do processo. No CMDCA também acontece isso, no Ministério Público, por aí vai. Eu vejo o seguinte, se você entende que a presença daquele conselheiro, por uma questão de amizade, inimizade, qualquer outro problema, vai causar um dano, você pode, né, não ser atendido, mas o colegiado vai ter que indicar um outro conselheiro. A gente tem que entender que dentro do conselho tutelar não existem donos de casos, né? Caso não, é situação de direito violado, que é chamado de denúncia. Mas existe sempre o conselheiro que é referência e os outros vão dialogar e debater sobre essa questão. Tem um artigo muito importante, se eu não estou enganado, é o 42 ou 44 da resolução 170 do CONANDA, que vai dizer que o conselheiro tutelar ele pode declinar do atendimento se tiver uma questão de amizade, inimizade, entre outras questões. Inimigo capital, então, grau de parentesco. Isso, vai pelo mesmo caminho. Não pode ser aquela coisa de picuinha. Então, se o conselheiro tutelar, a resolução diz que ele tem que declinar, se ele é inimigo capital, se é parente, se é amigo, né? Ele já deveria declinar. Se há esse impasse aí, Lauro, eu acredito que... Ele já abre mão. Já o próprio conselheiro já declara. Do colegiado. Eu tenho que declarar coro íntimo, por questão especial. Impedido de fazer. Eu estou impedido. Sim. Coloca isso, faz a reunião, coloca isso em pauta e pronto. Ele não vai participar de nada naquele atendimento. Da mesma forma, essa questão, se você entende que aquele atendimento ele vai criar um dano, então você pode sim. O Conselho Tutelar é um órgão público. Você tem outros servidores públicos ali. Agora, a gente tem que entender.
de repente é uma questão tão urgente que só aquele conselheiro pode atender. Mas aí são situações que vão ser dialogadas entre o colegiado. Então, dito isso, eu quero agradecer meu amigo Emerson, amigo Emerson, meu amigo querido, pessoa que eu tenho o prazer de dizer meu amigo, né? E eu tenho muitos poucos amigos nessa seara, e eu digo de palestrantes mesmo, mas você é uma pessoa querida de Deus, um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que... Travou? Não, travou. voltei. Repete aí. A hora que eu ia me emocionar, chorar, travou. Repete aí. Então eu tenho o prazer de dizer que você é uma das pessoas que são muito queridas, um amigo de verdade, um homem de Deus, uma pessoa que sempre tem uma palavra para nos elevar. Até quando você está falando, mandando áudios, eu brinco muito com as pessoas, quando o Emerson manda um áudio para falar sobre um artigo, ele fala de uma maneira com essa pregação. Porque o artigo 172 do ECA vai dizer que é responsabilidade! Então isso aí, cada um tem um jeito, a maneira, e eu me sinto muito bem, né? De poder dividir esses espaços com você. Muito obrigado, Deus te abençoe. Galera que me segue, tem um monte de gente aí, segue aí o Emerson, para ele chegar aí aos 50 mil seguidores. Opa! Né? Ralei pra caramba para chegar nos 10 mil, consegui chegar. Não sei o que eu faço com os 10 mil. O pessoal fala que quando chega nos 10 mil você ganha um monte de benefício. Eu não vi nada de benefício do Instagram. A conta continua a mesma coisa, a conta corrente. Mesma coisa. Gente, então obrigado, Emerson, obrigado. Estamos aí à disposição, precisando de mim. É só falar e vamos, que é nós nas fritas. Legal, Lauro, muito obrigado. Mas antes da despedida aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, isso aqui eu criei hoje, que eu vi alguém fazendo aí, vamos fazer uma pose para fazer o print, vamos lá? Tá, vamos lá. Vamos lá. Séria ou rindo? Peraí que tem um negócio no óculos rindo. Aí o pessoal também faz o print aí e divulga na rede social e marca a gente aí. Lugar. Vamos lá. Oi. Quer rir? Opa, peraí que o meu não saiu não. Peraí, eu tô abaixando o volume aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá? Isso aqui é uma técnica que eu aprendi. Essa é a técnica, você não acha nada. Você não fica aqui que isso é longe. É um mistério, varão. Travou mesmo. Agora mas, Lauro, foi. Brigadão de coração mesmo, meu irmão. Que Jesus te abençoe, tá? Eu tenho, sim, carinho, respeito, amor, gratidão. Eu tenho muita coisa, né? Pela sua pessoa, tá bom? Obrigado. Então, que você mora no meu coração e não paga aluguel, tá certo? Eita mistério! É mistério misterioso. Tá bom, meu querido? Um abraço grande pra todo mundo. E já marca aí com o pessoal depois pra próxima. Tchau, tchau. Isso, já vamos. O mês que vem, no outro, devemos fazer uma outra sequência aí do Viver Master Life. Aí nós vamos incluir a parte B aí, a segunda parte aí do Conselho Tutelar de Distorções, tá certo? Lauro Trindade, muito obrigado. Obrigado a todos os conselheiros tutelares e outros atores do sistema de garantia aí de crianças e adolescentes que participaram conosco. E lembrando, terça-feira que vem, segunda-feira foi excepcional, terça-feira que vem estaremos aqui com o nosso amigo Marcelo Nascimento, terça-feira às 20 horas, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Aleluia! Vamos lá, Deus abençoe. Um abraço.